Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que a palavra de Deus seja alimento diário para a nossa alma e que neste dia possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos clamar por Ele, rezando: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, a palavra que iremos meditar hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos do 18 ao 21. Não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, recitando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o tema de hoje: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso em um momento em que as pessoas estavam utilizando-se do vinho de uma forma errada, algo que Deus criou que era bom, pois Jesus, naquela hora, naquela festa em que ele transformou algo em vinho, ele não iria transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Ao contrário, Jesus, ele transforma uma coisa ruim numa coisa boa. Então o vinho que era bom, que era motivo de alegria, que era motivo de festa, de unidade, as pessoas estavam se utilizando dele de uma forma errada, e isso estava gerando devassidão, embriaguez para aquela igreja de Éfeso. Uma coisa boa utilizada da forma errada é um problema para as nossas vidas. E nós vamos observar esta palavra de duas formas. É uma ordem de Deus para nós. Primeiro, nós podemos ver esta ordem da seguinte maneira: Deus está dizendo para mim e para você: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão. E a outra ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Se a embriaguez é um pecado, também não ser cheio do Espírito Santo é um pecado, porque é uma ordem de Deus. E quando não cumprimos a ordem do Senhor, estamos pecando contra os seus mandamentos, as suas ordens, os seus preceitos. Mas aqui, embriagado e cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que está sob o efeito ou a ação de alguém ou de algo. Por isso que Paulo faz esta comparação. A pessoa que está embriagada, ela não tem noção do que está fazendo. Ela é movida por o álcool a fazer coisas que ela não costumava fazer, a ser alguém que ela não costumava ser, a falar o que ela não costumava falar. Da mesma forma, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquele ser, aquela pessoa que está agindo nela, transforma a vida desta pessoa, a maneira de falar, de agir e de pensar. Ou seja, esta pessoa tem o seu comportamento alterado. Olhando nas duas dimensões, nós podemos comparar a pessoa embriagada e a pessoa
cheia do Espírito Santo. Aí dá para se identificar. Eu creio que você já viu uma pessoa embriagada, como ela se comporta. Eu só não sei se você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo, o comportamento dela. Como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Paulo vai nos dando algumas dicas. No versículo 19 ele vai dizendo: esta pessoa começa a recitar salmos. Então a forma que esta pessoa fala é diferente. O palavreado, o vocabulário, o dialeto dela é diferente. No decorrer do dia você vai observando: nossa, como essa pessoa fala bem, como esta pessoa fala diferente, porque não é ela, é a ação do Espírito Santo que está agindo nela, porque está cheia do Espírito Santo. Ela canta para Deus. Esta pessoa, ela louva o tempo todo ao Senhor. Da sua boca não sai palavras torpes, não sai palavras vãs, não sai palavras que amaldiçoam, mas palavras que abençoam. Palavras de gratidão. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Olhe se você é uma pessoa grata a Deus. Você costuma mais agradecer ou reclamar? Você murmura ao Senhor? Alguém que murmura, que reclama de tudo, é um sinal que não está cheia do Espírito Santo. Mas se você em tudo dá graças a Deus, até mesmo na topada que a gente leva, bendito seja Deus, porque esta topada me fez enxergar algo que até agora eu não tinha visto. Esta pessoa é grata o tempo todo ao Senhor e louva a Ele todos os dias. É uma pessoa, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esta pessoa é humilde. Esta pessoa, ela serve. Esta pessoa não é orgulhosa, não é soberba, não é prepotente, não é arrogante, mas tem um coração como o de Jesus, manso e humilde. Olhando para tudo isso que eu falei, você pode agora se perguntar: será que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a ordem do Senhor. E não é somente para mim, para você, é no plural, é para todos. Para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para os brancos, negros, independente de classe social, independente de situação financeira, esta palavra é para você. Enchei-vos é para todos nós. Se o Senhor pede para nos enchermos, é porque todos os dias devemos buscar nos encher deste Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? O que isso vai trazer de bom para a minha vida? Porque uma vez cheio desse Espírito Santo, eu vou exalar os frutos do Espírito Santo e não mais as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 21, vai falar sobre as obras da carne. Tudo isso é uma vida de devassidão. Pessoa que é devassa, a embriaguez é uma obra da carne, por isso que é pecado. E está no versículo 21, inveja, embriaguez. Mas uma vez cheio do Espírito Santo, Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veja, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue ter domínio próprio. Mesmo sendo dominado pelo Espírito Santo, você tem controle sobre todas as coisas. Ao contrário de uma pessoa que é dominado pelas coisas do mundo, ela está embriagada, ou seja, não consegue ter controle da situação. Mas Deus é tão bom que mesmo tendo o controle sobre tudo, nos dá a liberdade para agirmos como bem entendemos. Que a sua ação hoje seja decidir ser cheio do Espírito Santo.
E eu quero terminar com essa historinha para você pensar e refletir e chegar à conclusão que vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Certa vez, um padre tinha acabado de celebrar uma missa. E chegou até ele 3 jovens e perguntaram-lhe: Padre, o Senhor falou muito sobre enchei-vos do Espírito Santo. O que isto significa? O padre respondeu-lhes: Vou explicar para vocês. Entregou uma peneira a cada um deles e disse-lhes: Vão até o rio e encham esta peneira com água. E assim o fizeram. Passada uma hora, 2 jovens olharam para o outro e disseram: Vamos embora. Este padre está louco. Nós nunca vamos conseguir encher esta peneira com água. Os 2 foram embora e o outro ficou lá tentando. Mergulhava a peneira na água e não conseguia encher esta peneira. E depois, horas, chegou o padre, preocupado porque não tinha voltado. Estava o jovem mergulhando a peneira na água. E o padre disse: Encontrou a resposta? Ele disse: Não, padre, não consegui encontrar, porque todas as vezes que eu mergulho a peneira na água, ela se enche, mas quando eu tiro, ela se esvazia. Ele disse: Essa é a resposta. Ser cheio do Espírito Santo é isto, é estar mergulhado nele, porque se você sair, você se esvazia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que possamos neste dia clamar o Espírito Santo para a nossa vida, ser cheio dele, desejar, ao contrário da embriaguez que gera a devassidão, que gera a vergonha, o fracasso, a derrota na nossa vida. O Espírito Santo vai gerar o temor de Deus, vai gerar a salvação, vai gerar a alegria, a paz, o amor, vai nos transformar para sermos aquilo que Deus quer. Que este Espírito possa te encher dia após dia, a ponto de você transbordar dele para todos aqueles que estiverem à sua volta. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.